Oi, gente. Oi, gente. Oi, crianças, tudo bem? Uhum. E aí, preparados para nossa terceira história sobre a Páscoa? Eu decorei Romanos 5:1. Você decorou? E você, Decorei. crianças, já decoraram Romanos 5:1? Fala aí, Coelhinho, então, para todas as crianças. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Viu? Decorei. Uai, e o resto? Eu falei que decorei Romanos 5:1. Não, a gente tem que decorar o texto todo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Decorei. Olha, amanhã eu quero ver você decorar o texto todo. Combinado? Todo? Todo. E vocês, crianças, vocês estão conseguindo decorar Romanos 5:1? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Significa que quando nós cremos em Jesus como Salvador, a justiça de Jesus, porque ele não tinha pecado, né? A justiça dele vem para nós. E quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Jesus, ele não vê pecado. Então nós somos, tendo sido, pois, justificados pela fé, por isso nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos ficar perto de Deus de novo, porque a justiça de Jesus é igual uma borracha que apaga o nosso pecado. E diante de Deus, então, nós somos santos, somos justos, não porque nós mesmos fazemos coisas boas, mas porque Jesus fez uma coisa maravilhosa por nós e recebeu o castigo no nosso lugar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Através de quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Combinado? Então, amanhã, gente, o Coelho vai falar o versículo todo. Fechou? Combinado, crianças? Hoje nós vamos para a nossa terceira história. Você lembra, Coelho, o que é que Jesus e os discípulos estavam fazendo na última aula? Na última, não. Eles Isso. estavam comendo. Comendo, isso mesmo. Eles tomaram Jesus lavou os pés dos discípulos, não foi? Aí eles tomaram a ceia, lembra? Lembra, crianças? E aí agora eles terminaram de celebrar a Páscoa dos judeus. Eles terminaram de cumprir o que Deus tinha mandado, que era fazer uma festa para comemorar a Páscoa dos judeus, que comemorava o tempo que os judeus foram libertos da escravidão do Egito. Lembra. Exatamente. Quando eles terminaram aquele jantar especial, todos eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane. O Nome quê? difícil, né? Getsemane. Não, é o nome do jardim. Getsemane era o nome do jardim. Era um jardim muito grande que existia lá. E Jesus costumava ir nesse lugar para orar. Nesse dia eles foram juntos, todos os discípulos e Jesus, para esse jardim. Quando chegou lá, ele se afastou um pouco dos outros discípulos e ele levou com ele Pedro, Tiago e João para um lugar mais afastado ainda. E lá ele falou para os discípulos assim: vocês fiquem aqui perto que eu vou orar. Jesus estava muito angustiado, com a alma apertada, o coração aflito. Sabe quando você já sabe que vai acontecer uma coisa ruim? Já aconteceu isso com você? Jesus já sabia que estava chegando a hora em que ele ia ser crucificado na cruz. Então ele estava realmente muito angustiado. E aí ele se afastou para orar. Criança, Jesus estava tão angustiado que ele perguntou para Deus se Deus podia afastar dele aquela hora daquele sofrimento e resolver o problema do pecado sem precisar daquilo. Mas ele sabia que apesar dele estar sofrendo, dele estar angustiado, daquilo ser muito difícil de fazer, ele precisava cumprir a vontade de Deus.
Então ele falou para Deus que seja feita a tua vontade, Senhor, e é? não a minha. Ele falou isso? Sabe, Jesus estava sofrendo porque ele já estava sentindo o peso do pecado de todas as pessoas sobre ele. Uau! Por isso que ele estava sofrendo tanto. São muitos pecados. E o pecado é uma coisa muito ruim. Jesus nunca tinha pecado. E mesmo assim ele estava carregando nos ombros dele. E iria carregar ali na cruz o pecado de todas as pessoas. Mas Uau. Jesus ama tanto você. Tanto que mesmo sofrendo, ele escolheu continuar seguindo o plano de Deus para ele, que era esse mesmo, de morrer numa cruz. Ele fez isso porque ele te ama, criança. Ele ama você. Você é muito importante para Deus. Tão importante que ele ficou ali e resistiu o tempo todo. A Bíblia diz que o sofrimento de Jesus era tão grande que ele suou sangue. Sério? Muito mesmo. Nossa. Sabe, crianças, ele voltou lá para falar com os discípulos. Sabe o que os discípulos estavam fazendo? Orando, vai, salta. Não. Eles estavam dormindo, eles não conseguiram ficar acordados. Não. Aí Jesus falou para ele assim: mas vocês não conseguiram ficar nem uma hora vigiando comigo? Orem para que vocês não caem em tentação. E aí, os discípulos acordaram e começou a orar, né? E Jesus voltou de novo para a sua oração. E ele orou, conversou com Deus e depois ele foi lá falar com os discípulos de novo. E sabe o que os discípulos estavam fazendo, crianças, a segunda vez? Coelho. Acorda, coelho. É isso mesmo, coelho. Os discípulos haviam dormido novamente. Mas de novo? De novo. Aí Jesus falou para eles: vigiem, orem, e foi lá orar de novo. Quando Jesus estava orando, o sofrimento dele era tão grande que Deus enviou um anjo para trazer consolo para ele, para acalmar um pouquinho o coração dele. E ele continuou ali orando, falando com Deus, e aí ele foi lá de novo falar com os discípulos. E aí eles estavam acordados agora? Não. De novo? De novo eles estavam dormindo. Não. Vou dormir, mano. Não dorme não, a gente tem que terminar a história. Mas, Isso mesmo. mas eu disse que dormiu. Eles dormiram, mas é porque eles estavam muito cansados. Era de madrugada aquele horário, já era muito tarde da noite. Mas naquela hora, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: agora se levantem, porque é chegada a hora. E quando eles olhavam, havia muitas pessoas que tinham ido ali para prender Jesus. Sério? Verdade. Isso mesmo. Não. E aí? E aí a gente vai continuar essa história Não. amanhã, Não, no mas- próximo e daí? vídeo, Não, na mas- história 4. Como é que foi que tudo isso aconteceu? O importante, criança, é você saber que Jesus se entregou. Não porque ele foi obrigado, ele escolheu. Ele era o Filho de Deus, ele tem todo o poder. Se ele não quisesse, ele não tinha feito nada daquilo, mas ele escolheu passar todo aquele sofrimento sem merecer, porque ele te ama e ele quer que você venha para perto dele. Não importa as coisas erradas que você já tenha feito, isso para Deus não importa. Se você receber Jesus como Salvador, ele passa uma borracha e apaga todo o seu pecado, deixa o seu coração limpo e te recebe e vai ser seu amigão para sempre. Poxa. E ainda vai, Mesmo quando tem muita coisa para pagar? mesmo quando tem muita, a borracha de Deus é especial. Uau! E ainda vai fazer para você uma casa lá no céu. Você sério? um dia vai poder morar lá, Ah. porque você acreditou que Jesus é o Filho de Deus e morreu numa cruz por você. Vamos orar juntos? Se você nunca convidou Jesus para morar no seu coração, ore junto comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que Jesus já pagou o preço e foi castigado no meu lugar lá na cruz. Eu te agradeço, Jesus, por ter feito tudo isso por mim. Muito obrigada. Vem, Senhor Jesus, e apaga todos os meus pecados. Entra no meu coração e mora para sempre. Eu quero, Senhor, morar no céu. Amém. Amém.
E eu tenho um desafio hoje pra vocês. Já sei, Lembra? Romanos 5:1. Não, Romanos 5:1 eu já falei esse desafio hoje. Mas eu decorei. E Romanos eu tenho 5:1. certeza que tem algumas crianças que já decoraram o versículo. O meu desafio pra você hoje, lembra, nós estamos comemorando a Páscoa, na verdade? Servindo a Deus, lembrando daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz, que ele Dividindo ofereceu. ovo de chocolate. Dividindo as nossas coisas, assim a gente serve, não é verdade? Mas hoje eu quero desafiar você, criança, a fazer a vontade de Deus. Nem sempre é fácil. Nós queremos sempre fazer a nossa vontade. Lembra que os discípulos ficaram com sono? Às vezes é difícil fazer o que Deus manda, né? Mas olha, Jesus conseguiu. Jesus, ele fez a vontade de Deus, mesmo que ela fosse muito difícil. Por causa disso, você também pode conseguir. Se você já tem Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus mora em você. E ele vai te ajudar a fazer a vontade de Deus, a escolher, quando for preciso escolher, a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então, peça ao Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, para que ele fale com você e te dê forças. Tá bom, tá bom. Tá bom? Eu vou. Para que você possa fazer a vontade de Deus. A primeira vontade de Deus pra gente é que a gente receba Jesus como Salvador, não é verdade? Outras coisas são ler a Bíblia, orar, ir à igreja. A gente não tá podendo ir à igreja agora, mas daqui a pouco a igreja vai abrir de novo e você vai poder estar junto com a gente lá, louvando a Deus e aprendendo mais sobre a Bíblia. Outra vontade de Deus para nós é que a gente ame as pessoas. E nós já aprendemos aqui que servir as pessoas é uma forma de amar. O que você tem feito? Você já ligou para alguém para dar uma palavra de amizade para alguém, um amigo? Quem sabe tem um amigo lá na escola que faz um tempão que você não conversa com ele, não é verdade? E esse tempo agora também que nós estamos ficando em casa, aproveite para ler a Bíblia e orar, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, não tenha dúvida, viu? E amanhã a gente volta com a quarta história sobre a Páscoa. Fique com Deus. Quero. Um grande beijo, até mais. Até mais, gente. Até mais.